graça e a paz de Cristo. Enquanto os irmãos estão entrando, para acompanhar o vídeo, o culto ao vivo, nós estaremos orando ao Senhor, amém? E depois passamos para o momento de louvor, amém? Vamos orar a Deus. Pai querido, Deus santo, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, a quem servimos, nós entramos em Tua presença, pelo sangue do Cordeiro. É um privilégio, ó Deus, servir ao Senhor. Eis-nos aqui, Pai, nessa manhã de domingo, manhã de ceia, ó Pai, bendizendo, louvando, exaltando o Teu nome que é santo. Pai querido, Deus santo, em Cristo Jesus, nós pedimos que os céus estejam abertos, que a Tua poderosa presença esteja em nosso meio, que o Teu Espírito esteja passeando, ó Pai, entre nós. Em Cristo Jesus, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, recebe este culto de adoração, de louvor, de gratidão. Gratidão porque Ebenezer é o Senhor, até aqui nos tem ajudado. Gratidão por todos os dias da vida dos nossos irmãos que o Senhor recolheu durante, ó Deus, essa pandemia. Gratidão porque o Senhor, ó Deus, os recolheu. O Senhor é a salvação da família deles e é a nossa salvação. Gratidão pela esperança que temos no porvir, que nos encontraremos, ó Deus, com eles nos ares. Gratidão, porque o Senhor tem cuidado das nossas famílias. Nada nos tem faltado. O Senhor tem provido todas as coisas. Enquanto nos governos, ó Pai, físicos e naturais, tem faltado remédio, ó Deus, o reino dos céus nos tem provido de bálsamo celestial. Enquanto, ó Pai, no governo natural e físico que conhecemos, tem nos faltado oxigênio. A terra por milhões de anos tem sido suprida de oxigênio, nunca nos faltou. E isso vem do reino soberano dos céus. Enquanto, ó Deus, nesse mundo que vivemos, no governo natural, nos tem faltado paz, temos vivido em aflição, o Senhor Deus tem derramado paz que excede o entendimento, ainda que no momento da aflição. O nosso governo, o governo do céu, tem guardado as nossas vidas. Enquanto, ó Deus, vemos a educação, ó Pai, indo por água abaixo, e, ó Deus, isso vai refletir daqui a 10, 20 anos, ó Deus, através dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. O reino dos céus tem provido a educação celestial, os princípios de Deus, há mais de 3, 4 mil anos atrás, desde a Deus, a implantação da Torá. O Senhor nunca tem nos deixado sem a pedagogia do reino. Deus, estamos fazendo essa comparação tão somente para, ó Deus, exaltar a Tua perfeição, o Teu governo soberano e dizer que ainda que os reinos da terra, não apenas, ó Pai, o nosso país, mas os países da terra estão em crise, mas o céu não está em crise. Os governos da terra estão em crise, mas o Senhor não está em crise. O Senhor é soberano sobre todos os reis da terra. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor, e confessarão o Teu poder. Os reis da terra virão a Ti e, ó Deus, receberão de Ti instrução, conhecimento, sabedoria.
Os reis da terra reconhecem, ó Pai, a necessidade da soberania milagrosa de Deus. E nós, como igreja, cujo Senhor é nosso governante, nosso pastor, pedimos a Ti nessa manhã que de uma forma especial o Senhor derrame consolo e óleo que simboliza a presença sobre a vida e a família, ó Pai, de Nayara, as crianças, os parentes de Wender que o Senhor recolheu. Sobre a vida, ó Pai, de Márcia, Reginaldo, as crianças, ó Pai, Maria, Gustavo e a parentela de irmã Paulina que o Senhor recolheu também. Que o Senhor derrame consolo, ó Deus, sobre a vida de Daphne, sua avó, sua mãe, seu irmão, seu padrasto e toda a parentela da nossa irmã Daphne, pois o Senhor recolheu o Senhor João Anselmo. Que essas famílias, ó querido governante das nossas almas, possam ser alvo nessa manhã de domingo do consolo que vem do reino de Deus. Consolo perfeito, consolo que abraça, consolo que dissipa toda tristeza, que diminui pelo menos o sofrimento. Esse é o nosso consolo. Verdadeiramente o Senhor é Deus presente nas nossas tribulações. Verdadeiramente o Senhor é consolo presente no momento da nossa aflição, da nossa tristeza. O Senhor está no barco. Por isso te bendizemos, Jesus, porque sabemos que o Senhor se compadece das nossas perdas. Tua palavra diz que quando perdeste a teu amigo Lázaro, o Senhor chorou. O Senhor conhece a dor, ó Pai, de Nayara, de Daphne, ó Deus, de Márcia, ó Pai, e das pessoas que fazem parte dessa família. O Senhor conhece. Assim sendo, o Senhor pode, com absoluta certeza, trazer bálsamo sobre esses corações. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos agora ao Senhor que venhas, ó Pai, a receber todo o culto que, ó Deus, entoamos aqui. Todo o culto, todos os atos deste culto, chegue ao teu trono de graça como um cheiro suave nessa manhã. Nós te pedimos isso no nome de Jesus, pois nos apresentamos, ó Pai, os nossos corpos físicos, a nossa alma, nosso intelecto, nosso espírito, perante o Senhor como culto, esperando que seja agradável a Ti. Em nome de Jesus, desde já eu peço que a presença do Teu Espírito Santo esteja envolvendo cada família dessa igreja. Em nome de Jesus, desde já eu peço que todo este culto fale conosco, todo louvor, palavra, oração, que tudo alcance, ó Deus, as áreas de cada tijolo dessa igreja, de cada irmão dessa igreja. Cada um, Deus, nas suas necessidades, cada um, Deus, nas suas motivações, nos seus sonhos, nas suas peculiaridades, sejam alvo do Teu poder, da Tua palavra ministrada, ó Deus, do bálsamo, da libertação através dos louvores. Cada um seja alvo da, ó Deus, adoração que haja nessa manhã. Céu aberto e
conexão entre a adoração do reino dos céus e a adoração da igreja na terra. Nós pedimos isso no precioso, bondoso, amável nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Damos por aberto o nosso culto de ceia. Amém. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar e engrandecer o nome daquele que reina e vive para todo sempre. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Declare a tua cruz, a tua cruz, o teu fardo, o meu pecado apagou. E hoje tudo novo. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, o teu fardo, o meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Declare, irmãos. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador, amado Salvador. Amado Salvador das nossas almas, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória,
Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, viverás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, o mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinar. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós glorificamos o teu santo nome. Bendizemos aquele que reina, aquele que vive para todos sempre. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste,
viveças. Teu é o rei, tu é a glória, acima do trono tu estás. Aleluia, Jesus. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, e nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo
leve serei. Vou mais que a neve, vou mais que a neve, se neste sangue lavado, mais salvo que a neve serei. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Aleluia, Jesus. Ó Deus, pedimos ao Senhor Jesus que nessa manhã, ó Pai, ou nessa noite, receba o nosso louvor, nossa adoração a Ti, Pai. Fale conosco através da palavra de Deus nessa manhã. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar aos nossos corações. Que possamos, ó Deus, neste momento, ó Pai, cearmos contigo, sentarmos à mesa contigo, ó Deus, de mãos limpas e corações puros, ó Pai. Em nome de Jesus, louvamos e agradecemos o Teu santo nome pela vida que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, glórias ao nome do Senhor Jesus. Até por uma coroa trocar. Esse final do cântico, ele fala de uma promessa e de uma recompensa, né? Por amarmos a presença, a mensagem da cruz, por vivermos segundo a mensagem da cruz, nós temos uma recompensa no céu, uma coroa, símbolo de governo, de autoridade, de realeza, uma coroa, símbolo de joia, algo de valor para a minha vida, para a sua vida. Amém? Mas nessa manhã de ceia, enquanto os irmãos provavelmente já devem ter preparado aí os elementos da ceia, né? O suco de uva e o pão, suco que simboliza o sangue, pão que simboliza o corpo de Cristo esmagado, esmiuçado pelas nossas iniquidades. Eu quero ir compartilhando com você um texto que fala ao seu coração, ao meu coração, de quem é a pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é esse nosso Deus na nossa vida, Deus presente, Deus que socorre no tempo correto. Venha comigo, por favor, no livro de Salmos, o capítulo é de número 23, Salmos 23. Nós vamos ter uma pregação expositiva em cima desse salmo, ok? Não tão expositiva porque vai ser breve, mas falaremos das características desse nosso Deus, como Ele age na nossa vida e qual é o nosso papel dentro desse relacionamento, ok? Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te bendizemos, recebe todo louvor, toda adoração. E fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Diz assim Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me conduz ao lado das águas serenas.
Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça, por amor do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara, teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, tu unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Queridos, Salmo 23, um salmo conhecido, Salmo de Davi, ele trata comigo e com você de uma forma muito especial, e eu vou dizer por quê, porque começa com uma afirmação. O salmista, ele não faz uma pergunta, ele não está exclamando algo, ele está afirmando: o Senhor é meu pastor e nada me falta. No Oriente Antigo, não tão antigo, porque na verdade os povos do Oriente, eles têm essa mentalidade, essa cultura, ainda que de uma forma refinada hoje, devido a não termos mais tantas monarquias, ainda temos, mas nem tantas, não é? E eu digo isso não só em todo o Oriente, ok? Ásia, Oriente, Norte, Sul, tudo. A população dessa região, ela tem a figura do pastor como a figura de um governo. É assim mesmo. As pessoas no Oriente Antigo e até nos dias de hoje, elas veem os seus primeiros ministros, os seus sultões, os seus governantes, os seus monarcas, naquela região, como sendo a figura de um pastor. Nós vamos ver isso na Bíblia, no Antigo Testamento todo ele vem falando sobre isso. E Davi, ele sendo rei de Israel ou pastor de Israel, também é um título de Davi, não é? Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deixa eu só. Quando Davi diz isso, ele está querendo trazer essa figura de linguagem de que ele estava debaixo do governo sobrenatural de Deus. Ele estava debaixo do governo pleno de Deus. O que é isso? Quando nós falamos de governo aqui no nosso país, nós temos a nossa Constituição e o Estado tem os seus deveres para conosco, não é mesmo? E nós temos os nossos direitos para com o Estado. Exemplo, nós temos direito à saúde, à segurança pública, a transporte. Nós temos direito à educação, não é mesmo? E o que Davi está dizendo aqui, quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele está falando, ele está englobando todas essas questões. Na época de Davi, eles viviam em guerra com outras nações, outros povos. Então, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu governante, o Senhor é o meu rei, o Senhor é quem me guarda, é quem faz a segurança de Israel. E em várias passagens da Bíblia nós vamos ver Deus, o nosso sumo pastor, o nosso rei, como sendo realmente o guarda de Israel. Aquele que livra o povo de Israel com mão poderosa, aquele que é chamado Senhor dos Exércitos, aquele que é poderoso nas batalhas. Você está entendendo? Nós hoje, nós brasileiros, nós vivemos um momento bem singular da história do país. Todo o país, preste atenção nisso que eu vou dizer, todo o país, ele tem o seu governo segundo a sua cultura. É verdade. Quando nós falamos de países do Oriente, que parece que não tem nada a ver conosco, mas tem,
são países governados com mão forte. Quando nós falamos de países como o Brasil, onde nós não poderíamos dizer que somos todos ovelhas de um pastor, isso no sentido de população e governo, nós vamos ver que o Brasil sempre teve presidentes segundo o gosto do povo. Nós tivemos presidente que era amável, que estava junto do povo, né? Que a presença dele trazia assim algo que é de igualdade, não é mesmo? Nós estamos tendo um governo mais austero, mais pulso firme, um governo que fala duro e o povo, né, vai ali e ouve, porque vê essa luta contra os poderes, essa briga ali dentro, né, da política, então o povo se envolve nisso e toma partido. Nós tivemos outros governos, nós vivemos até uma ditadura, né? Como dizem muitos no país, na verdade não foi um regime de governo militar. Aí, naquela época, o povo não suporta. Por quê? Quando nós falamos de um regime de governo militar, nós nos comparamos, nós ficamos mais próximos do que Davi fala aqui. Do que Davi diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque o regime militar, ele coloca as regras e ele trabalha em cima das regras e ele pune quem sai das regras. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem levanta reis, quem derriba reis, quem levanta governos, quem tira governos é Deus. O nosso presidente, eu ouço ele dizer algumas vezes, ninguém me tira do poder a não ser Deus. Ele está certo. Ele está totalmente certo, ele é feliz nessa colocação, que é verdade. Só quem realmente levanta e derriba reis é o Senhor Deus. Não é? Mas a população, ela tem muito a ver com o governo que Deus coloca sobre ela. Sobre ela. Então, Davi faz essa afirmação muito forte. O Senhor Deus é meu pastor, nada me falta. Não me falta segurança, não me falta saúde, não me falta educação, não me falta lazer, não me falta alimento, não me falta nada, porque o Senhor é meu pastor. Lá na frente, no Novo Testamento, Jesus vai dizer o seguinte: buscai em primeiro lugar ser ovelhas do sumo pastor, que é Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É assim que a Bíblia diz, se você fizer um trocadilho, porque buscar em primeiro lugar o reino dos céus ou o governo dos céus sobre a sua vida tem a ver com isso. E aí o restante das coisas vos serão acrescentadas, porque é seu direito dentro de um governo onde Deus é o Senhor, o rei e o pastor da tua vida. Há direitos e há deveres constitucionais no mundo físico e no mundo espiritual. Nós cantamos uma canção que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as coisas que Deus fez para nós. Olha só o que nós estamos declarando. Nós precisamos compreender e declarar vivendo essas verdades. Deus tem para mim e para você o melhor do reino dele. Ele tem cuidado de nós. A igreja de Cristo, os que já entregaram a vida a Jesus, que já tiveram os seus pecados lavados no sangue que verteu na cruz, aqueles que se arrependeram, foram perdoados por Deus e ressuscitados com Cristo, esses têm direitos, deveres e recompensas no reino do céu. Estes estão no reino da terra, mas não pertencem ao reino da terra. Estes estão aqui como nós, como peregrinos sobre a face da terra. E como peregrinos, como pessoas que estão aqui por um momento, um espaço de tempo dentro da eternidade,
Eu e você precisamos, assim como Davi, assim como o salmista, ter essa convicção de que Deus é o nosso governante, o nosso pastor. Sabe, é interessante essa relação entre o pastor e a ovelha. E aqui há a grande diferença, o grande espaço, né, a distância entre o Oriente e o Ocidente. Está aqui, nessa diferença da relação do pastor com a ovelha. No Oriente, as pessoas, quando elas ouvem os seus governantes, os seus pastores, os seus reis e monarcas, as pessoas têm a tendência de obedecer, de acreditar. Elas obedecem por quê? Não, o que eles decidiram é o melhor para nós. É assim que funciona lá fora. Por isso que os países eles são mais rápidos em dar respostas a uma série de coisas. Quando lá fora se fala, os governantes, eles chegam e se apresentam na frente das mídias e dizem, nós estamos de lockdown. Sabe o que acontece? As pessoas entendem. Elas entendem. Elas ficam em casa. Aqui no Brasil, o governante é feito para cada país, então os nossos governantes dizem, nós vamos dar um feriadão para o pessoal. Não é? Aí o pessoal, feriado, o que a gente faz? Churrasco, rio, praia, lagoa, caminhada, ciclismo, festa. O que acontece? Ainda que se falasse aqui no Brasil, nós estamos de lockdown, o que você acha que aconteceria? O pessoal deixaria de fazer o churrasco, sim ou não? O pessoal deixaria de ir para a praia, para o lago, para Chapada dos Guimarães, sim ou não? Sabe por quê? Não há confiança, não há uma resposta de ovelha. A ovelha, no Oriente, ela confia no seu pastor. Davi é um homem que nasceu, viveu, morreu no Oriente. Quando ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem diferença de eu dizer, eu nascido no Brasil, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Você está entendendo o contexto? Nós cremos na Bíblia, mas será que nós vivemos a Bíblia no contexto histórico dela nos dias de hoje? Porque se é sim, se eu quero viver isso, eu preciso entender o contexto que as pessoas escreveram as palavras, as santas escrituras. Para Davi, chamar Deus de pastor, de rei da minha alma, tem uma conotação diferente para mim, que sou pastor aqui no Brasil. Dizer o Senhor é meu pastor. É claro, eu tenho essa vivência no Oriente, eu passei mais de, foram na verdade 16 anos vivendo esse regime oriental, onde nós ouvimos os nossos governantes. Eu passei 16 anos no Japão, e lá no Japão é simples. O governo deu uma ordem, o ministro falou alguma coisa, a prefeitura da sua cidade falou, é ordem. Tocou um sino, é alarme. É diferente daqui. Não é? Deu um terremoto, as pessoas não fazem o que querem, elas sabem o que têm que fazer, elas têm que obedecer para que as suas vidas sejam salvas. É diferente daqui. Aqui a gente fala uma coisa, a pessoa ouve, até diz, né, tá certo, tem que ser assim mesmo, é isso aí mesmo. Tomara que ele faça o que ele está falando. Mas ela não se posiciona em obedecer. Foram 16 anos da minha vida. Queria que tivesse sido mais, porque a influência foi tão boa de você sentir o que o salmista está dizendo aqui. Nada te falta. No regime oriental, nos países de primeiro mundo, do Oriente, o governo, ele te dá o direito e você pode exercer esse direito, você tomar posse desse direito de uma forma tão linda. Vou te dar um exemplo. Querido, eu não estou falando de política aqui. Eu sei que parece que mas não é não, você vai me entender. No Japão, a criança, ela nasce
e até os 12 anos, o governo faz parte da tua família. Ele te dá educação, ele te dá remédios. Você não paga remédio para criança. Você não paga educação para criança. Ele te dá hospitais e médicos. Você não paga nada disso. E ele te ajuda com um auxílio, um sustento para que você compre pelo menos o leite durante esses 12 anos. Ó, você tem um filho, você tem um auxílio. 2, tem 2 auxílios. 3, cada filho recebe um auxílio que vai diminuindo conforme ele vai crescendo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Imagina como que não é no reino de Deus. Imagina como que eu e você não somos alvos do cuidado sobrenatural desse Deus. Eu e você, quando nós dizemos o Senhor é meu pastor e nada nos falta, nós podemos dizer que não nos falta paz, alegria, nem poder do Espírito Santo na nossa vida. O reino de Deus, ele é constituído por paz, alegria do Espírito e poder. O reino de Deus é isso. O reino de Deus, para que nada nos falte, ele derrama sobre os seus súditos, sobre as suas ovelhas, paz em meio às dificuldades. Ele derrama sobre nós a alegria do Espírito Santo, que é gerada pelas promessas do Senhor que vão acontecendo na nossa vida. E ele derrama sobre os seus súditos poder sobre a terra para sermos sal e luz. O texto aqui, quando nós vamos lendo, vai nos mostrando isso de uma forma bem interessante. Olha só, versículo de número 2. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz ao lado de águas serenas. Está querendo dizer, querido, que eu tenho descanso em Deus, e não é qualquer descanso, eu descanso sobre, acima da prosperidade, verdes pastos. E é interessante que ele termina esse versículo dizendo assim, e ele me conduz ao lado de águas serenas. Nós estamos falando aqui sobre paz, tranquilidade e momentos dentro da nossa vida de aflições, onde o Senhor nos visita e nos proporciona paz acima do entendimento. Isso tem a ver com águas serenas. Me conduz ao lado. Águas agitadas, nós temos vivido esse tempo de águas agitadas ao nosso redor. Nós vemos notícias terríveis, terríveis. Águas agitadas em tudo quanto é lado, tudo quanto é lugar. E a Bíblia está dizendo que o próprio rei Davi, que vivia em meio a guerras, vivia em meio a ameaças, ainda assim, a alma dele, o espírito dele, conseguia perceber que entre ele e as agitadas águas havia águas serenas. A Bíblia diz que do trono de Deus, do reino dos céus, a Bíblia fala que do governo desse nosso pastor flui um rio de águas tranquilas. Eu e você devemos estar caminhando, e muitas vezes a gente não percebe, mas o Senhor está nos levando por um caminho, ainda que ao nosso derredor tenhamos agitação, morte, suicídio, tenhamos miséria, virá terrível fome por causa dessa pandemia, virá aumento da criminalidade. Nós sabemos disso. Nós não estamos vivendo só o presente, nós estamos vendo para onde que tudo isso vai. Mas entre todo esse mal, toda essa sombra de morte, toda essa escuridão, entre elas e nós, há um rio de vida. Há um rio de vida fluindo ao nosso redor. Você e eu, sal e luz.
Olha o que o salmista continua dizendo. Ele restaura a minha alma e me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Ele restaura as nossas emoções. Eu não sei como que você tem vivido a tua vida, mas eu sei que se o Senhor é teu pastor, aqui no Oriente ou em qualquer lugar que haja um Filho de Deus através do sangue de Jesus, Ele restaura as tuas emoções, Ele restaura a tua alma. Alguns da nossa igreja, de forma mais profunda, estão vivendo luto, né? E nós oramos por essas pessoas porque nós acreditamos que o Senhor é teu pastor e Ele vai restaurar a tua alma, Ele já tem derramado bálsamo de consolo sobre você. É por isso que com convicção eu digo para você que está enlutado, o Senhor é teu pastor e Ele restaura a tua alma. Ele derrama bálsamo, Ele te conduz nesse momento difícil, você não está só. O Senhor está te conduzindo nos braços, pode ter certeza disso. E continua então o texto dizendo, no versículo de número 4, sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Na figura da ovelha, a ovelha é interessante, porque quando ela ouve o pastor, ela segue o pastor. Ela não vai para qualquer lado. Ela não passa à frente do pastor. Ela não toma atitudes acima dos seus reis, dos seus monarcas, dos seus governos. Ela não se rebela contra as autoridades. A ovelha, ela ouve o pastor, Jesus fala isso lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu ouço, eu chamo, eu conheço e elas me conhecem. Aqui está falando que ainda que passemos, ainda que a morte esteja próximo a nós, ainda que a morte leve algumas pessoas, ainda assim, ainda que as trevas, a miséria, assim como tudo que falamos, esteja tão próximo a nós, olha só o que acontece. Porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam, não temerei mal algum. Querido, querida, eu não sei o momento que você está vivendo, mas uma coisa eu sei, que temos isso em comum. Todos estamos aflitos por causa dessa situação terrível da pandemia. Nós temos ficado boquiaberto, vendo pessoas tão próximas falecendo por causa do Covid-19. Nós temos essa angústia na alma, não é mesmo? Eu quero trazer uma palavra de esperança e consolo para você. Busque conhecer profundamente. Depois nós vamos falar mais, hoje não, mas durante esse tempo que se diz agora, durante esse tempo de pandemia, nós vamos enfatizar bastante essa questão de Deus como nosso pastor, nosso rei. Busque conhecer o que Davi queria dizer com essa expressão, o Senhor é meu pastor, nada me falta, mas na pessoa de Davi, não no nosso contexto. E aí, o que a ovelha vem passando aqui, que ainda que passemos por esse vale de sombra de morte, o que nos garante não precisarmos temer as situações ao nosso derredor é que o Senhor está conosco. O nosso pastor, ele não nos abandona. O nosso pastor, ele não é um mercenário que cuida de nós por desejos pessoais. O nosso pastor, ele, assim como Deus descreve ser o pastor de Israel lá em Ezequiel, ele é um pastor que cuida, que alimenta, é um pastor que trata da ovelha, é um pastor que a leva por um caminho para que alcance o aprisco. E esse caminho,
ele passa por momentos de sombras e morte. Muitas vezes nós não percebemos. O Senhor está conosco e nós passamos tão próximos da morte, tão próximos da miséria, tão próximos de situações tão terríveis, mas não tememos porque a presença de Deus está conosco. O pastor vai à frente e ele, durante o caminho até alcançarmos nosso destino, ele com o seu cajado, né? Com a sua vara, com o seu cajado ele bate nos leões, com o seu cajado ele expulsa os lobos, os ursos, com o seu cajado ele nos livra da morte, da miséria, do desespero, ele nos livra de Satanás, dos demônios, e com a sua vara ele não deixa que nós desviemos do caminho que leva ao aprisco. Seu cajado nos protege, a sua vara nos consola, ela endireita o nosso caminho. Deus tem feito isso nesses tempos. Deus tem sim guardado a sua igreja. Deus tem sim recolhido homens e mulheres santos dele, assim como recolheu em todos os tempos, de uma maneira ou de outra. Não importa as ferramentas, o reino dos céus, ele é soberano sobre a terra. Então, Deus, ele faz isso, e você não precisa se angustiar tanto na sua alma, se a tua confiança está em Deus, pois ele está contigo e ele tem te consolado. O verso 5 em diante, meio que tira essa conotação de pastor e agora traz a conotação de governo, de reino. Olha só o que o salmista diz. Ele começa dizendo, tu és meu pastor, e agora ele diz, tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Passamos por momentos difíceis. O Senhor nos salva, nos aconselha, o Senhor nos protege no caminho, está nos levando ao aprisco e em meio a todas essas lutas. Agora, ele coloca o seu filho, a sua filha, numa posição de honra perante todas as outras pessoas, perante os seus próprios inimigos. Preparas para mim, na presença dos meus inimigos, uma mesa. Nós daqui a pouco vamos cear. A mesa está preparada. Isso é um momento de honra, mas é um momento de alimento também. Deus prepara alimento para o seu povo. Deus prepara esse alimento mostrando ao seu povo que ele é honrado perante as nações. Querido irmão, querida irmã, Deus tem preparado nesses últimos dias uma mesa na presença dos nossos inimigos. Na presença, e pastor, quem são esses inimigos? A sedução desse mundo, as armas que Satanás usa, não é? Para destruição, para a morte, para roubar a alegria das pessoas, tudo isso são nossos inimigos. A Bíblia diz que nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, poderes desse mundo, não é? Que agem nas regiões celestes e também na região física. E o que o texto está querendo dizer é que Deus, o Senhor, ele pega a minha vida, a sua vida, coloca perante ele, e entre nós e os nossos inimigos, ele prepara uma mesa para nos alimentar. Ele prepara uma mesa para nos honrar. Ele prepara uma mesa, e os inimigos vendo isso, a morte, o adultério, a mentira,
a prostituição, a falsidade, a hipocrisia, a insubordinação às leis de Deus, tudo isso, todos esses inimigos, a idolatria, a feitiçaria, todos esses inimigos, eles estão vendo Deus te honrando. Só que Deus não para por aí. A Bíblia diz aqui que Deus derrama óleo sobre a tua cabeça na presença dos teus inimigos e faz o teu cálice transbordar. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós vamos passar pelo tempo difícil. Nós estamos vivenciando tempos que a nossa geração não tinha vivenciado. Mas assim como uma tormenta, ela vai passar, a tempestade vai se acalmar. Deus já tem preparado perante a igreja dele uma mesa, na presença dos inimigos de Deus. Deus já tem nas suas mãos o balde de azeite, o cântaro de azeite para derramar sobre a sua vida. O óleo, ele traz com ele o simbolismo da paz, da alegria e do poder do reino dos céus. O óleo traz com ele a simbologia do unguento, do bálsamo que cura, que amolece corações. O óleo é o símbolo do Espírito Santo e do reino de Cristo. A unção. Unges a minha cabeça e o meu cálice transborda. Toma toda a minha vida, porque a unção, diferente do que nós vemos nos dias de hoje, antigamente ela era entornada, derramada. Um chifre, não é, de animal era cheio de unção, e essa unção era derramada sobre aqueles que tinham um chamado para ser rei, um chamado sacerdotal, um chamado especial. E eu e você temos esse chamado. O Senhor Deus, o pastor das nossas almas, o rei do reino dos céus, que é o nosso reino, Ele tem nos separado para ser sacerdócio santo, nação escolhida, realeza junto com Cristo. Por isso Ele derrama totalmente esse óleo, essa unção sobre a minha vida, sobre você. Nós precisamos ter Deus como nosso pastor. Tendo o Senhor como nosso pastor, sendo ovelhas do seu pastoreio, tudo o que nós falamos a respeito de paz, alegria e poder do céu, virá, certamente virá sobre a minha e a sua vida. Essa unção, essa paz em meio a tantas notícias ruins, ela alcançará teu coração, o meu coração, mais e mais. Se tão somente, agora preste atenção aqui, eu entender o que Davi disse, o Senhor é meu pastor. E eu quero te dar a primeira característica hoje, para que o Senhor seja teu pastor. Verso 3, Ele restaura minha alma, já falamos sobre isso. Agora aqui, me guia no caminho da justiça por amor do seu nome. Guiar no caminho da justiça é quando o Senhor usa a sua vara para conduzir as suas ovelhas. Guiar no caminho da justiça requer uma resposta da ovelha. A ovelha ou segue o seu pastor pelo caminho da justiça, ou ela debanda pela injustiça. Ser guiado é para aquele que tem um coração submisso à vontade de Deus. Ser guiado por um caminho de justiça
significa temer a Deus e aos seus mandamentos. Ser guiado por um caminho de justiça tem a ver com obedecer os princípios que regem, que governam o reino de Deus. Ser guiado por um caminho de justiça tem a ver com receber esse óleo e por onde você andar, você estar transbordando a justiça de Deus. Enquanto os reis da terra e o reino da terra, os pastores da terra, eles buscam riquezas, os governos buscam angariar mais fundos, mais patrimônios, os governos da terra buscam coisas da terra. O reino dos céus está preocupado com obediência aos princípios dele. Eu quero sugerir uma leitura para você. Leia Mateus do capítulo 1 até o 7. Ali tem a pedagogia do reino dos céus, o sermão da montanha. Enquanto no nosso reino terreno as coisas fluem segundo muitas vezes o direcionamento dos próprios homens, no reino dos céus, Deus é rei, Deus é pastor através de Jesus Cristo na minha e na sua vida. E nós devemos conhecer e obedecer o que Jesus diz. Então seremos alvos da paz, da alegria e do poder do reino dos céus. Tudo que nós falamos aqui tem a ver com a minha resposta ao que Deus faz por mim. Tem a ver com a minha resposta a Ele ser o meu pastor. Caminho de justiça. Ele me guia pelo caminho de justiça. Será que você, respondemos a este guiar de Deus de forma favorável? Ou será que de forma obstinada? De forma justificada? Será que nós justificamos perante Deus os nossos erros e falamos, eu não posso seguir o que o Senhor está falando, porque por causa disso, disso e disso. Eu não posso, essa parte da Bíblia eu não posso seguir, para mim não dá, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é assim que funciona. Salmo 23 só acontece na sua vida se você tiver o coração como o do salmista. Um coração que obedece, um coração que quando está errado se deixa guiar para o caminho da justiça de novo. Eu não sei se você está longe do caminho da justiça, se você durante essa ida ao aprisco junto com seus irmãos, você se desviou do caminho. Eu não sei se quando o pastor tentou te guiar novamente para o caminho de justiça, você falou, não, pastor, eu quero conhecer outros apriscos, outras veredas, eu quero ser guiado pelos meus próprios sentimentos, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor não precisa se preocupar, eu me preocupo. Sabe por quê? Porque você está sendo enganado. Quando você pensa que longe do aprisco, quando você pensa que longe do caminho da justiça, quando você pensa que o que os seus pastores estão te aconselhando está errado, segundo o que você vive, você está sendo enganado pelo pai da mentira e principalmente pelos desejos do teu próprio coração. E eu quero te alertar. Você não está debaixo da bênção de Salmos 23. Você está debaixo da maldição de Deuteronômio, dos ais de Deuteronômio para os que desobedecem a palavra do Senhor, Deuteronômio 28. É ali que você está. E você está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas você não
tem esse Deus da Bíblia como seu Senhor. Não no contexto de Davi, não no contexto daqueles que realmente servem, seguem e amam ao Deus dos céus, não. Não no contexto que Jesus fala em João 10, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as levo ao aprisco. Elas entrarão e sairão porque eu sou a porta. Elas entram e saem da minha habitação, elas recebem pastos verdejantes. Eu cuido das minhas ovelhas, diz o Senhor Jesus, lá em João 10, a ponto de, se necessário, eu entregar a minha própria vida pelas minhas ovelhas, e foi o que ele fez. O que eu e você, que temos Jesus como nosso pastor, temos respondido para Jesus quando ele tenta nos guiar pelo caminho da justiça? Quando as pessoas que Jesus chamou, capacitou, foram ungidas por Deus para pastorear a sua vida, falam, querido, não vá, não experimente, fique aqui. Fique no caminho comigo, no caminho estreito e apertado. O que você tem respondido para esses líderes que Deus colocou sobre a tua vida? Quando eles dizem, não, vamos tentar diferente, vamos fazer assim, assim, assado. Qual é a tua resposta? Ei, presta atenção. Será que você não já tem saído há muito tempo do caminho da justiça? Por não honrar ao seu sumo pastor e aos seus pastores na terra, por não conseguir obedecer a palavra do Senhor? Será que você não tem deixado o caminho da justiça por não honrar a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e não honrar o teu matrimônio, não honrar o seu chefe na sua empresa, não honrar, não obedecer às leis constituídas em nosso país? Será que não há um desvio desse caminho original da justiça, aonde realmente Deus é seu pastor? Eu não sei como você tem vivido a tua vida. Eu sei que nessa manhã de ceia, o Senhor, Ele fala ao teu coração que se você tem vivido longe do caminho de justiça, se você tem se deixado enganar pelas suas próprias justificações, não tem deixado a palavra como ela é falar ao teu coração, se você tem buscado mais os prazeres desse mundo do que o prazer, o deleite, a alegria e o poder do Espírito Santo na tua vida, que está dentro do caminho de justiça, então essa palavra é para você. É hora de se arrepender das suas injustiças, do que você sabe que é pecado, e você sabe, e voltar a se deixar guiar pelo teu pastor, por Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, Ele é quem nos guia a águas tranquilas. E eu falo dessa forma porque Davi, o pastor de Israel, disse isso: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Que você que está me ouvindo, ainda que seja pastor sobre outras pessoas, talvez você seja pai de família, pastor sobre tua esposa, teus filhos, talvez você seja empresário, pastor sobre os teus funcionários, não importa, o Senhor é o teu pastor. Eis que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A nossa resposta tem que ser andar no caminho de justiça. Nessa manhã, entrega o teu caminho ao Senhor. Não importa se você tem vivido em injustiça, em pecado. Hoje é momento de pacto, de aliança. É momento de ceia do Senhor, perdão. É momento em que vamos nos assentar à mesa com o Senhor. E o nosso coração precisa estar rendido aos pés de Cristo.
caminho de justiça é para aqueles que se arrependem do caminho de injustiça e querem ser novamente guiados pela vara e pelo cajado de Yahvé, o Senhor, através do bom pastor que é Jesus. Se é isso que você quer nessa noite, se você já não suporta mais viver a aflição desse mundo, se você já não suporta mais ficar dando a cara a tapa para os inimigos de Deus, a prostituição, os desejos carnais, a mentira, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, se você cansou dessas coisas todas e quer voltar a ter paz que excede o teu entendimento, quer voltar a sentir a alegria da presença do Espírito Santo na tua vida, se você quer voltar à comunhão dos santos, à participação do reino, onde Deus é o teu pastor, nessa manhã, abaixa a tua cabeça, nós vamos orar a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Feche os teus olhos. Pai Santo e Deus querido, se há alguém assistindo, ó Pai, esta transmissão, que sente no coração o desejo de ter os pecados perdoados, que se arrepende de todos eles, se arrepende, ó Pai, de ter deixado o seu aprisco também, para, ó Deus, se alimentar desse mundo. Eu peço ao Senhor nesse momento, vai trazendo intervenção, vai tocando esse coração. E se há alguém nesse estado de arrependimento de alma, que quer, ó Deus, toma a iniciativa de retornar, de pedir perdão ao Senhor, que o sangue de Jesus, o nosso bom pastor, que derramou o sangue dele, a vida dele por nós, venha sobre essa pessoa agora, em nome de Jesus. Que ela seja purificada dos seus pecados, perdoada, ó Deus, da sua dívida com Deus. E ela esteja sendo agora, com a tua poderosa vara, ó Deus e pastor da nossa alma, guiada novamente para o caminho de justiça. Perdoa-lhe, ó Deus, os pecados pelo sangue de Jesus. E que seja, ó Deus, essa pessoa conhecida pelo nome de Jesus. E que o Senhor nesse momento esteja derramando, entornando todo o azeite da tua presença sobre essas pessoas. Por favor, que haja paz, alegria e presença poderosa do Espírito Santo para todo aquele que se arrepende de ser insubordinado às leis, ó Pai, da palavra de Deus e ao amor que existe em Cristo Jesus. E que, ó Deus, junto com esse óleo, venha todas as promessas de Salmos 23. Nada venha a faltar nessas vidas. Retira, Deus, nessa manhã todo o medo, toda tristeza, receba óleo de alegria, todo medo, receba ânimo de Cristo Jesus. Por favor, Deus, por favor, vai restaurando com todas as promessas de Salmos 23 os teus filhos, porque nós cremos que certamente a tua bondade, a tua misericórdia seguem aqueles que seguem a Cristo Jesus. Todos os dias da vida dos teus filhos, bondade e misericórdia estarão plenamente na vida deles. E nós poderemos ter sempre a tua casa como nosso refúgio, nossa habitação. Que nós possamos, ó Pai, sempre sair e voltar para a tua habitação. Que a tua habitação seja a nossa habitação. É a oração, ó Deus, que fazemos no bom e precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus.
Guarda isso no teu coração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A nossa resposta para essa afirmação é: eu obedeço a Jesus Cristo. Nada vai te faltar. Eu te garanto, eu não sou político, mas eu sou cidadão, exerço a cidadania do reino dos céus. O Senhor é meu pastor, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. E nós, como ovelhas, obedecemos às instruções do nosso bom pastor Jesus. Amém? Nada vai te faltar, nada vai te faltar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pastor, não tem ninguém ao meu lado, fecha os teus olhos. Mas se tem alguém, olhe para essa pessoa e diga: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Profetize e viva essa verdade na tua vida. Deixa Ele te guiar pelo caminho da justiça. Amém? Queridos, nós vamos passar para um momento de ceia. Se você fez essa oração, você está lícito a participar da ceia do Senhor. Se de repente você estava longe da casa do Senhor, se arrependeu e agora participa desse momento, participe da ceia. Amém? Se você já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, participe da ceia. Como é uma ceia aberta, porque ela está sendo feita nas casas, nos lares, você que é pai de família, você que é o líder no seu lar, você vai ministrar a ceia para todos. É uma ceia hoje aberta. Amém? E eu quero, por favor, que todos participem desse momento tão ímpar, tão especial. Se você participa desse culto, se você ouviu essa mensagem, se você entendeu e declara que o Senhor é teu pastor, hoje em especial, você vai poder participar da ceia. Amém? Então, já arrume os elementos da ceia aí. Eu quero que você também abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 26. Aonde o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele instituiu a ceia do Senhor numa data muito especial, a data da Páscoa, aonde foi sacrificado o cordeiro para que o povo fosse liberto do Egito. Essa era a data do Pessach, da Páscoa. E Jesus, no calendário do céu, não no calendário da terra, Ele escolhe essa data para também instituir a ceia do Senhor. Mateus 26, no versículo de número 20 em diante, diz assim: ao anoitecer, ele assentou-se com os 12. Enquanto eles comiam, disse: na verdade, eu vos digo que hoje um de vós me trairá. E eles, demasiadamente tristes, começaram cada um a perguntar: Senhor, sou eu? E ele respondeu e disse: o que põe a mão comigo no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for traído. Bom seria para esse homem se não tivesse nascido. Então Judas, que o traía, respondeu e disse: Mestre, sou eu? Então Jesus respondeu: tu o disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe dizendo: bebei todos vocês, porque isso é o meu sangue do Novo Testamento, novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas eu vos digo que daqui em diante não beberei mais deste fruto da videira até aquele dia em que eu beber novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Há uma promessa de Deus de que um dia
não apenas simbolicamente, não apenas aqui, mas no reino do nosso Pai, nós estaremos nos assentando à mesa com o Senhor. Nessa manhã, o Senhor prepara uma mesa para você e para mim, na presença dos nossos inimigos espirituais. E Ele nos serve de alimento espiritual. Receba consolo nessa ceia, receba cura nesta ceia, receba todas as bênçãos que Deus tem para nós nesta ceia, durante esse momento. Exerça a tua fé nesse ato simbólico que diz que Jesus morreu e ressuscitou e voltará para nos resgatar. Amém? Vamos passar para o momento da ceia. Pai Santo, Deus bendito, nós temos aqui os elementos da ceia. O cálice representando o Novo Testamento, que, ó Deus, é derramado na cruz do Calvário, representa o teu sangue, que perdoa os nossos pecados e nos dá vida eterna. E o pão, Senhor, símbolo do teu corpo, ó Pai, que foi esmagado, esmiuçado pelos nossos pecados e iniquidades. Eis aqui, Deus, o símbolo do sacrifício santo do Cordeiro de Deus. Nós, ó Pai, em nome de Jesus, recebemos com ações de graças esse momento. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de uma vez mais participar da ceia do Senhor. Louvado seja o Senhor. Você pode estar entregando então os elementos, primeiramente o cálice, depois o pão, amém? Para as pessoas da sua família. Glória a Deus. Jesus diz assim então: enquanto comiam, verso 26, tomou o pão, pegue o pão, amém? Todos os que estão em casa também. E abençoando, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Comamos todos juntos. Louvado seja o Senhor. Tomando o cálice, deu graças e disse: bebei todos dele, porque isto é o meu sangue, e é o sangue do Novo Testamento, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? Bebamos todos juntos. Pai querido, Deus Santo, te bendizemos por esse momento em que relembramos tua morte, ressurreição, até que o Senhor venha. E nos alegramos, ó Pai, por um dia mais podemos nos assentar à tua mesa. Nós também um dia, quando reconhecemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, como perdoador dos nossos pecados, nós morremos para a nossa natureza antiga. E nós passamos pela primeira ressurreição, que é entrar no caminho de justiça. Talvez alguns tenham morrido, ó Deus, durante esse caminho, mas hoje, ó Deus, o Senhor lhes traz de novo ao caminho de vida, ao caminho de paz, de justiça. E nós te bendizemos, em nome de Jesus, por
toda essa tua obra em nossa vida. Agradecidos estamos no nome de Jesus, Pai. Pai Santo, nós te louvamos agora no final deste culto. E eu quero, ó Pai, te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor nos tem derramado. E pedir novamente, como pastor da alma, ó Deus, de Nayara, da alma das crianças, de Nayara, Senhor, como pastor da alma de Daphne, de sua família, como pastor da alma de nossa irmã Márcia, do Reginaldo, das crianças. Que nessa manhã o Senhor esteja derramando óleo de consolo sobre eles. Como família da igreja, nós te pedimos, por favor, abraça-os com teu consolo. E que a tua bênção, ó Deus, da tua presença, seja com cada lar aqui representado, que nos vê também, Senhor, pela internet. Por favor, que nós saiamos desse culto com a convicção de que o Senhor nos protege, livra-nos dos males no caminho e que ao nosso redor, ainda que ao derredor haja rios agitados ao nosso redor, nesse lindo caminho de justiça, há um rio de águas tranquilas. E nós sempre estaremos com o Senhor. É a oração que eu faço no nome de Jesus, pedindo que o teu imenso amor, a tua graça e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja hoje e eternamente. Nós dizemos amém e amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.